A rinha dos agentes de IA ganha um novo capítulo, porque agora chega um novo agente de codificação no mercado. Eu estou falando do Gemini CLI. Hoje, a Google anunciou o Gemini CLI, que é a versão de codificação usando o terminal, ou seja, linha de comando, com o modelo mais avançado atual do Google, o Gemini 2.5 Pro, que figura entre os top modelos de LLM para geração de código. É um concorrente direto do Claude Code, que tem chamado muita atenção no mercado pela sua capacidade e qualidade das entregas, e também pelo preço. Se você já paga o plano de entrada da Cloud, que está ali nos $20 mês, mais ou menos, você já pode utilizar o Claude Code sem pagar nada mais por isso. Com o mercado cada vez mais competitivo e todas as big techs de inteligência artificial apontando para esse caminho de investir em desenvolvimento de software em agentes de codificação, a Google chega atrasada para a festa. Não é a primeira vez que eles atrasam, mas parece que a Google aprendeu a atrasar e chegar em grande estilo. E dessa vez, eles simplesmente liberaram o Gemini CLI de graça. $0, R$ 0 por mês, para você fazer até 1.000 requisições diárias de modelos de LLM do Gemini 2.5 Pro e até 60 requisições por minuto. Então vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar como usar o Gemini CLI na prática. Já é inscrito no canal? Muito obrigado por me ajudar a crescer esse canal e disseminar a palavra da inteligência artificial pelo mundo. E se você não é inscrito ainda, por favor, já se inscreve, deixa seu like que também custa um total de R$ 0. Bora para esse vídeo. Pra gente começar na prática, eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo com o link para o repositório do Gemini CLI. Você vai acessar esse link do repositório, vai clicar aqui, lembrando que, pré-requisito, você precisa ter o Node.js instalado na sua máquina. Se você não tem, vai clicar aqui, ele vai te levar diretamente para o download da versão mais recente do Node.js. Você escolhe a melhor maneira de instalar aqui. Então a gente volta para cá. Clica aqui, né? Você pode tanto executar o npx diretamente, ele não vai instalar na sua máquina, ele vai executar o Gemini CLI diretamente na sua linha de comando, ou você pode instalar ele usando esse comando aqui, npm install, a gente copia ele e instala. Eu tenho aberto aqui o meu Cursor AI, você pode abrir tanto um terminal, uma linha de comando no seu computador, quanto também uma interface de desenvolvimento de software, né, um editor de código. Aqui eu tenho o Cursor AI, VS Code também funciona. Eu abri o terminal aqui no Cursor AI e já tenho a minha pasta criada. Eu recomendo que você faça esse teste quando você for desenvolver dentro de uma pasta específica para isso, tá bom? Para não correr risco dele ter acesso a pastas que ele não deveria. Então, a gente configura dessa forma. Eu colo o comando aqui, ele vai instalar globalmente o pacote aqui do Gemini CLI e ele vai ficar disponível na nossa linha de comando. Nesse caso aqui, eu já tinha executado esse comando anteriormente, vocês vão ver que quando eu rodar o Gemini, ele vai mostrar de cara aqui pra gente o terminal, tá vendo? Ele já abriu aqui. Ele já checou a minha autenticação, estou autenticado. Quando ele pede a primeira vez para você se autenticar, tem duas opções ali, basicamente. A primeira, se autenticar com uma conta Google, onde você vai associar sua conta Google diretamente a ele, e aí você consegue fazer o uso das 1.000 requisições diárias de maneira limitada a 60 requisições por minuto, ou você pode colocar sua própria chave do Gemini, aonde você vai estar consumindo conforme a API vai sendo utilizada. Nesse primeiro momento, eu recomendo você associar a sua conta Google, que aí você consegue testar sem gastar um centavo do seu bolso. Então vamos lá. Aqui a gente tem a interface do Gemini. Você pode interagir com ele aqui, para quem já usou o Claude Code, é bem parecido. Você tem essa parte inicial. Quando você digita barra, ele vai exibir quais comandos você consegue ter. Então você tem o comando about, que você vê sobre a versão corrente que você tem aqui. Você tem o comando auth, para você alterar o método de autenticação. Login com o Google, que é o que eu fiz. Gemini API. Tem um more aqui, que ele vai te permitir fazer o login com o Google para trabalho, Workspace, ou o Vertex AI, tá bom? Aqui no nosso caso, a gente vai manter o login como a gente estava. Dou um ask, ele sai dessa parte, beleza? Dou barra de novo, bug. A gente pode submeter um bug report, então se você encontrou algum bug durante o seu uso da aplicação, você pode mandar um bug, reportar esse bug para o Google. Chat, para você ter a conversação, né, gerenciar essa conversação do seu histórico aqui dentro, tá bom? Você tem o comando chat list, save e resume. Também você tem o comando clear, que é para limpar o que você já tinha feito antes. Tem o comando compress, que é para você comprimir o contexto. O Claude Code também faz isso. Quando você vai chegando muito perto de uma janela de contexto grande, ou seja, você já usou toda a memória que o LLM tem, ele comprime essa informação e traz ela resumida para você.
Docs, você consegue abrir toda a documentação do Gemini no seu computador. Por exemplo, o que eu fiz aqui agora. Ele abriu numa outra aba aqui para mim, tá bom? Mas ele vai abrir essa aba para você. E aqui a gente tem os outros comandos, que é o editor, que você consegue colocar uma preferência de editor externo. Nesse caso, você tem as opções None, Z, VS Code, que é o que ele identificou no meu computador, Windsurf, Cursor e Vim. O Vim é um editor de código em linha de comando, então se você não manja, não use. Tem o VS Code instalado, Windsurf ou Cursor, vai em algum deles que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou colocar aqui como Cursor como preferencial. Aqui nós temos a opção, depois de ajuda, MCP para integrar MCPs, isso já é muito bom. O Memory, que no caso você pode gerenciar aonde fica salvas as informações, bem semelhante à memória que a gente tem no Cloud Code, onde você tem o cloud.md, aqui ele gera um gemini.md, você pode criar, né, adicionar ou atualizar a memória, isso vai ser conforme o projeto que a IA está trabalhando, e lá no final a gente tem aqui também o Quit para sair do CLI, Stats para você ver o status atual da sua sessão, tema para trocar o tema dele e ferramentas para mostrar as ferramentas disponíveis aqui do CLI Tools, ok? Então, resumidamente, é isso que a gente tem de ferramenta. O que nós vamos fazer aqui hoje para testar? Eu vou pedir o Gemini para fazer uma aplicação para a gente, Next.js, usando uma landing page bem padrão. Então, vamos lá. Crie uma landing page utilizando a versão mais recente do Next.js. Esta landing page deverá ser um template para que eu possa replicar no futuro para outros clientes, ok? Bem tranquilinho, um comandozinho bem simples. Dou Enter. E aqui vocês vão ver que a interação dele, a experiência, é muito parecida com a experiência que nós temos quando utilizamos o Cloud Code. O Cloud Code, ele vai te perguntar se pode fazer a edição dos arquivos, se você autoriza ele a fazer isso ou não. Por isso que eu falei que é interessante, nessa parte inicial, você colocar aqui numa pasta sua. Nesse caso, está dentro da minha pasta cursos. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade onde eu ensino pessoas a desenvolver software com inteligência artificial, desde quem conhece bastante software até quem não entende nada. É muito bem-vindo da comunidade, você vai conseguir aprender bastante coisa lá dentro. E aí eu tenho a minha pasta de cursos, que é onde eu geralmente uso para fazer esses testes. Então aqui, olha só, temos aqui o plano de ação. Gostei da ideia, ele traz um plano de ação. Lá dentro da comunidade eu ensino que é sempre bom a gente trazer um plano antes de pedir a IA para fazer qualquer coisa. E aqui ele traz criar um template de landing page com Next.js é uma ótima maneira de agilizar projetos futuros. Para garantir que o template seja moderno, fácil de manter e customizar, propõe o seguinte plano de ação. Inicialização do projeto. Tá. O que eu achei legal aqui, logo de cara dessa experiência? É bem parecida com a experiência que a gente tem do Julius. O Julius também, que também, para quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal, é uma ferramenta do Google e ele traz esse plano antes de executar. O Cloud Code, ele traz o plano, mas ele não te pergunta se você quer aceitar aquele plano ou não. Ele simplesmente fala, vou executar esse plano, tá certo? Então vamos revisar esse plano. Ele falou que vai usar npx create next, legal, vai pegar a versão mais recente. Ele vai pegar essa estrutura de pastas, app para o diretório principal, componentes para os componentes reutilizáveis, componentes de UI para componentes de UI genéricos, botão, card, etc. Ok, componentes sections para seções de landing page, hero, feature, CTA, etc. Legal. Public para armazenar imagens e outros assets estáticos. Legal. Componentes da landing page, desenvolverei os seguintes componentes modulares: header, hero section, feature section, CTA section e footer section. Ok, bem padrãozinho. Estilização e tema, vai usar o teu índice CSS. Ok. Usarei conteúdo de placeholder, ou seja, lorem ipsum, textos mocados, ok, e imagens genéricas, concordo. Documentação em próximos passos. Ao final, criarei um arquivo readme.md simples com instruções sobre como customizar o template, onde alterar os textos, as imagens e as cores do tema. Concordo 100% com isso. Lá na comunidade eu ensino muito o pessoal a fazer o método Previce, que é planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Essa etapa que a gente fez aqui agora é a etapa de planejamento. Então, a gente está entendendo com a inteligência artificial o que vai ser feito, revisando, então, a etapa de revisão também, revisando o que vai ser feito. Se tiver alguma coisa que foge do que a gente está querendo desenvolver, a gente altera antes da IA executar. Então, gostei bastante. O Gemini CLI já vem bem nessa pegada. Vou dar um Enter, vou confirmar, falar concordo, prossiga. E agora vamos ver ele desenvolvendo aqui. Eu vou acelerar esse vídeo aqui, provavelmente, pular lá para o futuro quando tiver... Opa, não vou pular ainda não.
ele traz aqui um comando npx create, então ele está me pedindo permissão para executar esse comando. É um comportamento muito parecido com o Cloud Code. Você pode permitir para executar uma vez ou todas as vezes que ele quiser usar o comando npx para você autorizar ele a executar. Qual que é o risco aqui? Se você autoriza todas as vezes, corre o risco de ele executar um comando ou instalar um pacote que você não queira ou que você nem sabe. Então, se você não sabe o que está acontecendo, eu recomendo você fazer um a um para você ir aprendendo e entendendo o que está acontecendo. Se você já sabe o que está acontecendo e depois quer fazer uma revisão geral, você pode clicar aqui Yes, Allow Always NPX para rodar. Sempre revise o que ele está perguntando. Tem alguns comandos de linha de comando, como por exemplo o comando RM, que significa remover. Dependendo do nível de permissão que você dá para a inteligência artificial e dependendo do que ela for executar, se ela alucina, não aconteceu comigo, nunca aconteceu com Cloud Code, mas se ela alucina, ela pode querer apagar pastas que não deveriam ser apagadas. Então é muito interessante você ter atenção quando ela traz essa solicitação. Aqui ela trouxe mais uma pergunta, se eu autorizo executar esse comando. Eu vou falar sim, always allow yes. Fiquei esquisito, hein? Eu vou dar um once, porque a CLI de instalação do Next.js, ela pergunta uma certa configuração ali, e foi isso que aconteceu, olha só. Would you like to use TurboPack? E aí ele perguntou always allow yes, ficou um pouco esquisito. Mas vamos ver no que é a continuação. Olha aqui, é bem interessante o cursor, aliás, o Cloud Code também mostra isso daqui na execução dele. Ele traz o quanto está sendo utilizado do contexto, da janela de contexto. Como o Gemini 2.5 Pro tem uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, a gente vai demorar a ver essa janela aqui sumindo, ok? Vamos autorizar então a execução de criar um diretório. mkdir é para criar um diretório. Eu vou always autorizar aqui, sempre autorizar para criar um diretório. Vou deixar o Gemini ter essa liberdade, porque ele provavelmente vai precisar de criar várias pastas. Então ele está criando os arquivos, encontrou um erro aqui e provavelmente ele vai tentar corrigir agora. Trouxe mais uma questão. Se eu permito fazer alteração nesse arquivo, vou permitir sempre, tá bom? Ele traz aqui uma coisa bem interessante, ó. Modify with External Editor. Lembra que eu configurei o cursor para ser o meu editor externo? Então, provavelmente, ele vai abrir dentro do cursor. Se ele me perguntar mais uma vez, a gente faz isso, mas eu quero primeiro gerar esse código. Então, vamos dar um Enter. Sempre permitir editar aquele código. Agora ele vai criar a seção Hero. Está criando um arquivo hero.tstx com conteúdo de placeholder. Ok. Agora está criando a seção Feature. Ok. Implementando os caminhos absolutos. O que eu estou achando ruim aqui? No Cloud Code, quando a gente pede para executar, eu não preciso dar o scroll manualmente. Ele trava o terminal aqui e eu não preciso ficar dando esse scroll manualmente. Provavelmente eles vão corrigir isso no futuro, mas aqui eu tenho que ficar dando scroll o tempo todo para acompanhar o que está acontecendo. Se eu voltar para cima aqui, eu consigo ver o que já foi executado, quais códigos já foram alterados e tudo mais. Uma outra coisa que eu estou comparando aqui, já percebendo, o Cloud Code, o tempo todo, quando ele vai concluindo uma tarefa, ele traz para a gente aqui uma atualização dos planos. Então ele vai dando um checkzinho e mostrando, olha, já fiz tarefa tal, tal e tal. Mas isso é muito mais uma relação de experiência de usuário do que uma relação de qualidade de entrega. Não significa que um é melhor que o outro em termos de resultado por conta disso. Só um comparativo de entregas. Ok, parece que terminou, hein? Foi bem rápido. Agora a gente vai executar aqui. Eu vou abrir mais uma janela aqui dentro aqui para a gente fazer um teste. E vou dar um npm. Qual que é o comando que ele passou? Run dev. Ok. Ele criou uma nova pasta. Então cd landing page npm run dev. Tá executando. Vamos ver o que ele criou para a gente aqui. Eu já vou trazer o site para a gente ver aqui, ó. Localhost 3001. Então aqui a gente tem a nossa landing page. Bem clean, design bem bonitinho aqui. Básico, conforme a gente tinha solicitado. Foi feito bem rápido, usando já o Next.js. Seguiu a nossa orientação. Vamos voltar aqui, ver o comando que a gente deu. Tá aceitando edições. Legal, tá pronto a nossa landing page. Vamos ver o código que ela gerou então. Então vamos explorar esse código aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui, me arrastar para o cantinho de cá. E aqui a gente tem então os componentes. A seção, os componentes de seção, os componentes de UI. Ele não teve componentes de UI, né? Ele não adicionou botões aqui. Provavelmente não quis generalizar um componente de botão. Bem bacana, nada demais aqui no código. Código estático, não oferece nenhum risco aqui. Código estático, a gente não tem nenhum tipo de integração, então não tem nenhum problema de segurança.
Vamos dar uma olhada no package.json que foi gerado. Bem padrãozinho, ele não inventou moda, não alucinou, não fez nenhum slop squatting, né, que é a prática de instalar um pacote que não existe, então está bem confiável. As versões dos pacotes são as versões mais recentes. Isso aqui não é nem mérito exclusivo do Gemini, isso é porque ele utilizou a CLI do Next.js para fazer essa instalação. E aqui nosso arquivo readme.md, é nosso arquivo de instruções. Vamos ler o que ele fez aqui. Vou fechar aqui para a gente ter mais espaço. Tá tudo em inglês, né? Trouxe aqui, configuração fica ali, os scripts são esses, ok. A gente pode pedir mais um comando para ele aqui agora, para a gente fazer uma derradeira, que é o comando para ele traduzir. Traduza o arquivo de readme.md para português, PTBR. E com isso a gente já vai ter nossa derradeira aqui para fechar esse vídeo tutorial aqui. Vamos ver se ele vai pedir para dessa vez abrir no editor de código. Será que ele vai pedir? Ele encontrou o arquivo, já fez a edição e não pediu autorização para abrir em outro lugar, né? Então tá tranquilo. A gente pode pedir também, já fez a tradução, a gente já vê aqui do lado já, bem do lado do meu rosto aqui, vocês estão vendo aqui, ó, já está traduzido. Vamos fazer mais um pedido. Crie os componentes, aliás, identifique componentes de UI comuns entre os componentes da landing page e crie-os dentro da pasta UI. Só para a gente fazer essa derradeira e ver como é que fica. Legal. Vini, eu nunca tinha usado nenhum tipo de coisa desse sentido para usar IA. Sou novo nesse mundo, estou aprendendo ainda. Como é que eu faço aqui, a partir daqui, eu quero colocar esse código em algum lugar? O primeiro passo que você tem que fazer é subir esse código para o GitHub, tá? Lá dentro da comunidade, eu tenho um curso essencial de GitHub também, onde você consegue aprender isso e conectar esse código no GitHub. E aí do GitHub, você consegue conectar em outras ferramentas. Vini, vai ser seguro ou não? Se você não manja nada de código, existe um risco, tá, de você estar fazendo um código que tem alguma brecha de segurança. Eu recomendo fortemente que você estude e aprenda os fundamentos de desenvolvimento de software antes de colocar uma aplicação no ar. Se você quiser aprender comigo, já falei várias vezes aqui, eu tenho um caminho aqui, está na descrição, eu ensino as pessoas esse caminho. Mas recomendo, independente de ser comigo ou com outras pessoas, que você aprenda os fundamentos. Tem muita gente muito boa na internet ensinando bons fundamentos de desenvolvimento de software, tá certo? É isso, vamos ver como é que ficou. Agora ele pediu aqui para rodar o NPM, para usar esse Class Variance Authority. Ele não está fazendo uma prática de slop squatting aqui. Como é que a gente previne a prática de slop squatting, né? É quando você tem um pacote que não existe, tenta instalar e alguém maliciosamente vai lá e cria esse pacote no NPM, por exemplo. Você vai verificando aqui, toda vez que ele fizer essa requisição, você verifica o que está chegando de entrada. Eu conheço esse Class Variance Authority, é um pacote confiável, vou autorizar. Instalou o pacote. É legal que é uma boa prática, eu gosto de usar essa prática do Class Variance Authority, que é quando você tem ali, por exemplo, tamanhos diferentes, então tem a variante default, variante primary, variante secondary, como propriedades do componente. Eu gosto de usar isso, é uma boa prática, eu achei legal ele sugerir isso pra gente. Agora ele está aqui identificando os componentes, já refatorou os componentes que a gente está mexendo. Lembrando que eu não inicializei esse repositório, tá? Então todas essas mudanças, se derem errado, eu vou ter um problema com isso depois. Eu recomendo que vocês, quando forem testar, se quiserem já testar para uma coisa oficial, antes de pedir o Gemini CLI para gerar código, inicialize o repositório Git para vocês não perderem as atualizações e a cada alteração que ele fizer, faça um commit, tá certo? Beleza, terminou, fez as alterações. A gente pode ver aqui então, agora nós temos a pasta de UI, os componentes. Vamos ver lá se a nossa landing page continua funcional. Continua funcional. Tá aqui a nossa landing page funcional. Será que ela ficou responsiva, hein? Vamos ver, só de teste aqui. Eita, vamos pegar a versão iPhone XR. Não tá responsivo, né? Não tá nada responsivo, mas não fez parte do nosso escopo. Então tá tudo certo. O Gemini, podemos dizer que ele não foi ultra proativo. Isso é um ponto problemático que o Claude às vezes tem, que ele é muito proativo. A proatividade de inteligência artificial pode atrapalhar algumas vezes de fazer coisas que não foram solicitadas. Então até aqui, gostei. Esse é meu review aqui dessa nova ferramenta do Gemini CLI.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou ou não, se você vai testar essa ferramenta, como você pretende testar. E se esse vídeo foi útil para você e você ainda não deixou o seu like, eu te convido a deixar esse like. Deixa esse like aí, rapaz, é de graça, fechou? No mais, tamo junto, aquele abraço e até a próxima.